Bom, questão número 1 é essa daí. Vamos interpretar. Lembrando que eu comentei com vocês lá no grupo que faltou um número 4 aqui, ó. Sem um número aqui ficaria sem sentido esse enunciado. Provavelmente eu não digitei alguma coisa nesse sentido. Mas enfim, vamos lá. Uma pessoa deseja aplicar 10 mil reais a juros compostos e no fim de 4 meses obter 11.248,64. Qual deve ser a taxa de juros? Então vamos lá. Então, anotando os dados aqui, o dinheiro que a gente aplica se chama capital. Então, isso aqui vai ser o nosso capital. O período que dura esse investimento, essa aplicação, é 4 meses. Minha letra não fica muito legal aqui porque eu escrevo no mouse. Parece que alguém digitou alguma coisa aqui. O pessoal não entra na live, velho. E o montante é 11.248,64. Beleza. Então, assim, vamos traduzir esse exercício. Deixa eu só colocar aqui que ele quer a taxa. Então, vamos supor que ele esteja tratando aqui de um banco, embora não seja de uma poupança. Ele não está falando disso, mas vamos supor que seja, fica mais fácil de entender. Então, a pessoa colocou 10 mil no banco. Depois que se passou 4 meses, ele foi lá no banco e estava com 11.248,64. Deixa eu aceitar uma pessoa aqui. Bom dia, Guilherme. Estamos corrigindo aqui a primeira questão da atividade. Então vamos supor que você colocou 10 mil na poupança, passou 4 meses, você foi lá, já estava com 11.248. Para que houvesse esse aumento, o banco deve ter te dado uma taxa, nesse caso aqui uma taxa mensal, para que o seu dinheiro aumentasse assim. Qual foi essa taxa? É isso que o exercício está perguntando. Então vamos encontrar essa taxa. Em juros compostos, a única fórmula que aparece a letra I é essa fórmula aqui que a gente utiliza mais. Aquela outra fórmula que é montante igual a juros mais o capital, não aparece a letra I. Mesmo se aparecesse, não teria como a gente usar ela porque a gente precisa dos juros. Até que dá para encontrar os juros aqui fazendo essa subtração aqui. Enfim, então vamos utilizar essa fórmula aqui. Eu vou substituir os dados. Então, o montante é 11.248,64. O capital é 10 mil. Que multiplica 1 mais a taxa. A taxa eu não sei, eu vou repetir a letra I, mas se você quiser chamar de outra letra, pode. O tempo é 4 meses. Muito bem. Aí agora é resolver, galera. Como a gente tem essa letra I aqui dentro desse parênteses, e ele está elevado a 4, se a gente fosse resolver isso aqui, daria muito trabalho. Então vamos passar esse 10 mil para cá, dividindo. 10 mil está multiplicando o parênteses, eu posso passar ele para cá dividindo. Vai ficar 11.248,64 dividido por 10 mil. E aqui vai ficar o parênteses. Aí eu vou dividir aqui rapidão esse número por 10 mil. E o resultado é 1,1248,64. Aí esse 4 eu não vou digitar ele. Acho que não é necessário ter essa quantidade enorme de casas depois da vírgula.
Aí aqui, galera, assim também, quando a gente vai dividir um número por outro que é desse tipo aqui, 100, por exemplo, 10, 100, 1000. Quando a gente vai dividir um número por esses tipos de números aqui, é só você andar casas para a esquerda com a vírgula. Então aqui, como tem 4 zeros, você vai andar 4 casas para a esquerda com a vírgula. Então a gente anda 1, 2, 3, 4, coloca a vírgula, já é a resposta. Por isso que ficou assim. Muito bem, aí vamos repetir esse parênteses aqui. Bom, galera, agora o próximo passo é a gente tirar esse 4 aqui do expoente, desse parênteses. Aí assim, eu vou fazer aqui um pouco rápido, porque eu já expliquei lá na videoaula de uma forma bem detalhada. Se alguém não assistiu aquela videoaula, eu super recomendo. É mais que recomendo, né? Assim, tem que assistir. Aí eu vou fazer aqui de uma forma um pouco mais rápida. Eu não vou explicar tão detalhada essa parte aqui para tirar esse 4 aqui do expoente. Mas o negócio é assim. Deixa eu só colocar o notebook para carregar aqui. O negócio é o seguinte. Eu havia comentado com vocês que, por exemplo, quando a gente quer tirar o 2 do expoente de uma letra, você pode colocar uma raiz quadrada nessa letra. Porque a raiz quadrada, por ser quadrada, ela vai ter um 2 invisível aqui no índice dela. Aí esse 2 cancela com esse 2, o x sai para fora. Logo, o x perde esse 2 que estava aqui. Ó. Se, por exemplo, você quer tirar o 3 do expoente de uma letra, você pode colocar uma raiz cúbica nessa letra. Caiu o 3, cancela com esse 3, o 3 do índice da raiz com o 3 do expoente, o x sai para fora, fica sem a letra. Da mesma forma com o x à quarta, você coloca uma raiz quarta nessa letra, cai o 4 do índice, cancela com o 4 do expoente e a letra fica sem o expoente. Só que assim, como a gente está trabalhando com equações, e equações envolvem igualdade, tudo que você fizer de um lado, você tem que fazer do outro. Tudo que você acrescentar de um lado, você tem que acrescentar do outro. Porque senão a igualdade aqui é quebrada e ela não pode ser quebrada, porque senão deixa de ser uma equação. Então, por exemplo, eu vou colocar uma raiz quarta aqui para poder cancelar esse expoente 4. Só que como eu fiz isso de um lado da igualdade, eu vou ter que fazer do outro também. Então vai ter uma raiz quarta aqui dos dois lados. Aí vai ficar esse 4 cancela com esse 4, o 1 mais i sai para fora da raiz e eles ficam sem expoente conforme a gente queria. Aí, agora a gente tem que resolver essa raiz quadrada aqui. Ó. Só que as calculadoras, essas mais simples, até mesmo a científica que eu tenho aqui, eu creio que ela não tem uma função para calcular essa raiz quadrada dessa forma aqui. Eu acho que a minha calculadora ela só consegue até a raiz cúbica. Mas da raiz quarta em diante ela não calcula. Aí o que a gente vai fazer para conseguir calcular? A gente vai escrever essa raiz quadrada em forma de potência. Como que faz isso? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma raiz quadrada de qualquer coisa. Raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2, eu posso escrever ela como sendo 2 elevado a 1 sobre 2. A raiz cúbica do 2, eu posso escrever ela como sendo 2 elevado a 1 sobre 3. A raiz quarta do 2, eu posso escrever ela como sendo 2 elevado a 1 sobre 4. A raiz quinta do 2, eu posso escrever como sendo 2 elevado a 1 sobre 5. E assim por diante. Por que que isso acontece? Porque existe uma propriedade que fala para a gente o seguinte. Se você tem uma raiz quadrada de um número qualquer, não necessariamente uma raiz quadrada, você tem uma raiz, né, desse número. Esse número ele vai ter um expoente e essa raiz vai ter um índice, que eu estou chamando de m e de n.
Quando você for escrever isso aqui em forma de potência, você repete o radical, ele vai ser a base. Aí esse expoente dessa letra A vem aqui para cima e o índice da raiz vem aqui para baixo. Então, no caso da raiz quadrada do 2, o A é esse 2. Aí o 2 vem para cá. Esse 2 ele tem expoente invisível, que no caso é 1. Quando ele não tem um expoente visível aqui, esse expoente é 1. Aí esse 1 vem aqui para cima. A raiz quadrada tem um índice 2 invisível aqui. Aí esse 2 vem aqui para baixo. Então é por conta disso que a gente faz essa transformação. Então eu vou fazer isso aqui nesse caso aqui, ó. Então esse número aqui, ele tem expoente 1 invisível aqui, ó. Então eu vou repetir esse número. Aí esse 1 do expoente vem aqui para cima e o 4 do índice da raiz vem aqui para baixo. Beleza, escrevemos essa raiz em forma de potência. Só que ainda assim, a calculadora aqui do meu computador não consegue calcular isso. Pode ser que você tenha uma calculadora que também não consiga. Embora eu creia que as do celular conseguem. O que a gente vai fazer então? Eu vou Chegou uma pessoa aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou dividir esse 1 pelo 4. 1 dividido por 4 é 0,25. Então, ao invés de colocar 1 sobre 4, eu vou colocar 0,25 aqui, ó. Aí sim a calculadora aqui do computador consegue fazer. Então eu vou descompartilhar esse quadro e vou compartilhar a calculadora aqui do notebook para vocês verem eu fazendo. Se bem que não tem muito segredo, né? Mas eu vou compartilhar aqui. Bom, eu creio que tá aparecendo a calculadora aí para vocês. Então eu vou... Beleza. Vai ficar 1,1... Deixa eu lembrar que número era aquele. 2486. 2486 elevado a 0,25. Aí dá esse número gigantesco aí. Eu vou escolher essa quantidade de casa que eu acho que tá bom, 5 casas. Aí como o número que vem em seguida é o número 1, ele é menor do que 5, eu não preciso arredondar esse 5 para 6. Eu vou deixar o número desse jeito aí. Então vai ficar... Vou ter que apagar isso aqui. E vou ter que compartilhar o quadro de novo, né? Porque senão vocês não vão ver. Deixa eu compartilhar o quadro aqui. Então eu vou apagar aquilo ali, só um momento. Vixe, galera, eu tô com medo de não dar tempo de fazer tudo, hein? Ainda bem que é 2 aulas. Bom, vamos lá. Então vai ficar o seguinte. O resultado daquela coisa elevada a 0,25 deu 1. Deixa eu aumentar o zoom. Então vai ficar assim, ó, 1,0295, 02985, melhor dizendo, 985, que é igual a 1 mais i. Como a gente quer encontrar a letra i, a gente tem que isolar ela. Então eu vou pegar esse 1 e vou passar ele para cá com sinal trocado. Então vai ficar 1,02985
Esse 1 estava positivo, vem para cá negativo. Beleza. Aí fazendo essa subtração aqui, vai ficar 0,02985. Para deixar em forma de porcentagem, que é o recomendável, é só você multiplicar por 100. E multiplicar um número que tem vírgula por 100 é só andar 2 casas para a direita com a vírgula. Então eu tiro essa vírgula daqui, ando 2 casas e coloco a vírgula. A vírgula vai ficar aqui, ó. Consequentemente, esses zeros vão sumir. Aí vai ficar 2,985%. Como o tempo estava em mês, isso aqui vai ser ao mês. Então, vamos concluir essa questão aqui. Para que você, após ter aplicado 10 mil, conseguir uma quantia de 11.248,64 depois de 4 meses, o banco tem que fornecer uma taxa para você de 2,985% ao mês. Então, a cada mês, esse 10 mil ele era aumentado em 2,985%. Aí, depois de 4 meses, a pessoa adquiriu esse dinheiro aqui. Então, essa é a resposta da questão número 1, que é a questão mais difícil dessa... Não é difícil, mas é a mais difícil dessa lista. Dessa atividade que nós fizemos. Querem perguntar alguma coisa? Beleza. Os demais aí, se quiser perguntar, a qualquer momento, tá? Não precisa ser só depois que eu termino. Qualquer momento vocês podem interromper e me perguntar. Bom, questão 2. Deixa eu copiar ela aqui rapidamente. Tô achando que não vai dar tempo de fazer as 3. Se não der tempo, eu continuo aqui na live só comigo mesmo, respondendo as demais, para o vídeo ficar gravado, aí eu posto lá no YouTube. Tentar fazer rápido aqui. Bom, uma dívida de R$700 foi contraída a juros compostos de 2% ao mês, para ser quitada em 4 meses. Quanto deverá ser pago para quitar a dívida? Então, vamos supor que você pegou um dinheiro emprestado, pegou R$700 emprestado. Aí você combinou com a pessoa de pagar ela depois de 4 meses. Quando você for pagar ela de volta, se você for pagar os R$700 de volta, isso vai significar que não teve juros nenhum. Se você pegou R$700 e depois que deu o prazo você paga apenas os R$700, isso significa que não teve juros. Mas não é o que acontece quando a gente pega coisas emprestadas. A não sei que você pegou uma coisa emprestada com um amigo próximo e tal. Mas se você pegar emprestado dinheiro no banco e outras instituições, você vai pagar uns juros. Então aqui está falando o seguinte, vamos supor que uma pessoa pegou R$700 emprestado para ser pago depois de 4 meses. E ela combinou com a pessoa de a cada mês haver um acréscimo de 2%. No dia que chegar a hora de pagar, a pessoa, quanto que ela vai ter que pagar? É isso que o exercício está perguntando, ela quer saber o montante. Porque quando ela for pagar o dinheiro de volta, ela vai ter que pagar os R$700 que ela pegou emprestado, mais os juros que rendeu. Aí o capital mais os juros é o montante. Muito bem, então vamos escrever esses dados aí. O dinheiro que a gente empresta, que a gente pega emprestado, que a gente aplica, é o capital. Então, R$700 é o capital. A taxa de juros que vai ser aplicada sobre esse capital, tem gente mandando mensagem aqui. Deixa eu responder um aluno aqui, galera. Só um momento. Bom dia. Beleza, cara. Tranquilo, então. 2% ao mês
Deixa eu ver o que mais. O tempo é 4 meses. E o exercício quer saber o montante. Bom, aí esse exercício aqui ele é bem tranquilo. Aí a gente vai utilizar essa fórmula aqui para a gente encontrar o montante. Professor, por que a gente não usa aquela outra que é o montante é igual aos juros mais o capital? Porque a gente não sabe os juros. Então a gente vai utilizar essa fórmula aqui, porque todas essas informações aqui a gente sabe. Então vai ficar assim, montante é igual, o capital é 700, que multiplica 1 mais a taxa é 2%, que é a mesma coisa que 0,02, elevado ao tempo, que é 4 meses. Aí tem como a gente fazer isso aqui, essa conta inteirinha de uma vez na calculadora. Aí eu vou compartilhar a calculadora aqui com vocês. Acho que ela deve estar aparecendo aí, então vamos lá. Então é assim, ó, R$ 700 que multiplica, abre parênteses. Aí 1 mais 0,02 é 1,02. Já vou colocar 1,02 aqui. Fecha parênteses. Elevado a... Qual que é o mês que está aqui? 4 meses, né? 4 meses. Aí dá esse valor aí, ó. 757,7025. Aí aqui, como já é o resultado final em dinheiro, eu vou colocar só 757,70. Agora eu tenho que compartilhar o quadro de novo, peraí. Bom, então vai ficar 757,70. Deixa eu ver se é esse valor aqui mesmo. É. Então, é isso. Você pegou os R$ 700 emprestado com uma taxa de 2% ao mês e vai pagar depois de 4 meses. Quando você for pagar o dinheiro de volta, você vai ter que pagar para ele R$ 757,70, né? Logo, se o exercício estivesse perguntando os juros, você teria pago de juros 57,70. É só você subtrair o montante com capital. Então, já dúvidas nessa daqui, galera? Beleza. Então, vamos para a questão 2. Os outros aí podem perguntar também, tranquilamente. Vamos para a questão 3, na verdade. O mais rápido possível aqui, antes que acabe o tempo. Deixa eu ver quanto tempo que falta. Vixe, mudou o horário, eu não tô entendendo desses tempos aqui. Mas enfim. Vamos lá. Questão 3. Beleza. Então essa é a questão 3, vamos interpretá-la. Quanto terei de aplicar hoje num fundo de renda fixa para que ao final de 10 anos, a uma taxa de juros compostos de 1,3% ao mês, haja um montante de 100 mil? Bom, vamos traduzir esse exercício aí antes de anotar os dados. Vamos supor, esse exercício aqui ele é bem interessante. Infelizmente eu não tenho muito tempo para ficar comentando, né? Deixa eu ver quanto... Pera aí, galera, deixa eu só olhar aqui a questão do horário aqui. Que horas que acaba essa aula? Deixa eu ver aqui. Essa já é a... Ah, não, vai demorar, acho que vai dar tempo, falta 15 minutos. Bom, então é o seguinte, ó, vamos supor, esse exercício ele é bem interessante, galera. Ó, vamos supor que você queira colocar um dinheiro no banco, por exemplo, na poupança,
com a intenção de que esse dinheiro fique lá por 10 anos. Então você fala, velho, vou colocar um dinheiro lá na poupança para ele ficar 10 anos lá. Só que eu quero que daqui a 10 anos eu tenha 100 mil lá na poupança. Eu quero que esse 10 mil, eu quero que esse dinheiro que eu coloquei lá se transforme em 100 mil. Aí o exercício pergunta, qual é a quantidade de dinheiro que você tem que colocar na poupança hoje para que daqui a 10 anos você tenha 100 mil lá na poupança, sabendo que a taxa de juros lá é de 1,3% ao mês. Ou seja, a cada mês, esse dinheiro que você vai colocar lá hoje, ele vai aumentando em 1,3%. Então, a cada mês, esse dinheiro que você vai colocar lá vai aumentando 1,3%. Qual é o dinheiro que você tem que colocar hoje para daqui 10 anos você ter 100 mil reais lá na conta? Então, é isso que o exercício está perguntando. Ele fala aqui, ó, fundo de renda fixa. O que seria isso? Fundo de renda fixa são investimentos que você faz que você já espera que o retorno que você vai ter de juros, ele não oscila. Como que eu vou explicar isso? Olha só. Por exemplo, a Bolsa de Valores. Vamos supor que você escolhe uma ação, uma empresa para você comprar a ação dela. Por exemplo, a Petrobras. Ah, eu quero comprar uma ação da Petrobras. Beleza. Se você comprar a ação da Petrobras, não tem como você prever se a empresa vai crescer ou se ela vai diminuir amanhã, por exemplo. Se ela vai crescer ou se ela vai diminuir daqui a um mês. Então você pode ter um lucro de 10%, você pode ter um lucro de 5%, ou você pode até perder 5%, 10% ou mais. Ou seja, é um investimento de renda variável. Você não consegue prever o seu ganho mensal, diário, anual, etc. Agora, se fosse um investimento de renda fixa, a instituição na onde eu investi vai falar, olha, todo mês você vai ganhar tanto. E você já fica tranquilo que todo mês você vai ganhar aquele tanto. É o que acontece com as poupanças aí dos bancos. Todo banco ele tem a sua taxa de juros lá. Então, todo mês você já sabe que você vai ganhar aquela porcentagem. Até que o banco mude essa porcentagem, né? Mas enquanto ele não mudar, você vai ter apenas aquele valor. Por isso é uma renda fixa. Beleza, então, galera. Então, vamos copiar os dados aqui. Então, qual é o dinheiro que você vai ter que aplicar lá na poupança hoje? Não sei. Então, esse é o objetivo aqui, né? Encontrar o capital, que é o dinheiro que a gente aplica. Bom, o prazo desse negócio vai durar 10 anos. A taxa de juros que vai ser aplicada sobre o capital é 1,3% ao mês. E o montante, o dinheiro que você quer ter lá no final dessa negociação é 100 mil reais. Perfeito. Aí aqui, galera, o tempo, ele está com uma unidade diferente da taxa. E isso não pode ficar assim na hora de você jogar na fórmula. Eu recomendo que vocês adequem o tempo à taxa, fica mais fácil. Então, para você transformar anos em meses, é só multiplicar por 12. Multiplicando 10 por 12, vai dar 120 meses. Vou colocar só M aqui para andar mais rápido. Então, esses são os dados que a gente vai utilizar. Vamos jogar na fórmula, então. Então, deixa eu escrever a fórmula aqui. 1 mais a taxa elevada ao tempo. Então vai ficar, o montante é 100 mil, igual ao capital, eu não sei, repito a letra C, ou você pode chamar de outra letra também, X, por exemplo. Mais que multiplica 1 mais a taxa é 1,3%. 1,3% é a mesma coisa que 1,3 dividido por 100. Aí dividir 1,3 por 100, você anda 2 casas para a esquerda. Então eu ando uma, acrescento 0. Anda outra, coloco a vírgula e acrescento 0. Então dá 0,013. 0,013. E o tempo ficou 120 meses. Eu vou colocar 120 aqui.
Beleza, então eu vou repetir aqui 100 mil. Vamos resolver primeiro esse parênteses aí, galera. C. Aí esse 1 mais 0,013 dá 1,013. Aí eu vou fazer na minha calculadora aqui rapidão. Já vou colocar a resposta aqui. 1,013 elevado a 120. Deu 4,711. Acho que tá bom essa quantidade de casas aí. Como eu quero... Aliás, eu vou colocar mais um 2 aqui para ficar mais preciso ainda, porque o próximo número aqui é um 2. Custa nada. Beleza, como eu quero encontrar o C, e esse 4, tananã, tá multiplicando o C, eu posso passar esse número dividindo. Devo passar ele dividindo. Então, eu vou passar esse 4,7112 aí, dividindo. Ele vai vir para cá. Aí agora é só fazer essa divisão que a gente encontra a resposta. Vou fazer aqui também na calculadora rapidão. 100 mil dividido por 4,7112. Peraí, eu escrevi errado aqui. 7112. Deu... Ih, eu coloquei 10 mil. Peraí. 100 mil dividido por 4,7112. Bom, deu 21 mil reais, 226,01, ou seja, 1 centavo. Então vamos concluir esse exercício aqui, o raciocínio dele. Se tem um banco que a taxa de juros dele é 1,3% ao mês, e você quer ter 100 mil reais daqui a 10 anos, você vai ter que colocar lá na poupança hoje o valor de 21.226 reais e 1 centavo. Caso você queira ter 100 mil reais lá. Aí esse exercício aqui ele gera uma reflexão interessante, porque a pessoa pensa assim, nossa, velho, eu não tenho esse dinheiro, né, e tal. Ou se eu tivesse também, eu não ia colocar tudo lá, eu ia gastar com outras coisas. Será que não existe outras coisas que me dariam um juro maior? Alguma coisa para eu investir que daria um juro maior? Sim, existe. Recomendo que você estude sobre esse assunto. Investimento, educação financeira. No YouTube também tem muito vídeo, só tem que tomar cuidado porque muitos caras só querem vender curso. Mas assim, galera, existem. Só que quanto mais retorno um investimento pode te dar, mais perigoso ele é. Então a poupança, ele é o investimento que a gente ganha menos, porque ele é o mais seguro. Agora, quanto mais um investimento tem possibilidade de dar retorno, mais perigoso ele vai ser. Por exemplo, a bolsa de valores, você pode comprar uma ação lá e de hoje para amanhã ela pode ter um aumento de 10% de um dia para o outro, ou às vezes até mais do que isso. Só que, e aqui ó, tá 1,3% ao mês, né? Lá na bolsa de valores você pode ter mais do que isso em apenas um dia, em apenas uma hora. Só que lá da mesma forma que você pode ganhar, você pode perder. Então existe esse risco. É lógico que assim, existem estratégias para você evitar as perdas, né? Mas enfim, eu só estou comentando, beleza? Então é isso aí, galera. Vocês entenderam? Querem perguntar alguma coisa? Pode perguntar. Que bom, Jasmine. Jasmine, você parece ser muito esforçada, né? Parabéns, hein? Eu sempre vejo lá que você posta os vídeos, você comenta lá, né? Colocando o seu nome e tal. É isso aí. É uma pena que com esse estilo de aula, assim, não vai ser em vão você ser uma pessoa esforçada. Isso vai te ajudar em todas, não só com relação a estudo, né? Em tudo. Mas assim, é uma pena que esse tempo ele vai te prejudicar mesmo assim, sabe? Esse jeito de aula aí. Bom, galera,
Então eu vou até... Deixa eu cancelar o vídeo aqui, interromper o vídeo que eu estava gravando.